Olá pessoal, estamos aqui com o projeto Alô Vestibulando. Meu nome é Elisângela e eu vou estar trabalhando com vocês os conteúdos da disciplina de Geografia para o vestibular 2021. Então vamos lá. Hoje eu escolhi para a gente poder discutir a questão 38 que caiu no vestibular de 2019. É uma questão muito interessante porque ela conjuga dois conteúdos principais, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC, que é uma lei criada em 2000, e ela também associa com a questão climática, que por incrível que pareça, é uma das questões que mais complica, às vezes, para o vestibulando. Então, a gente vai tentar entender um pouco esses dois conteúdos, associá-los para poder tentar responder a questão. Então, vamos ver primeiro o enunciado da questão. Bem, a Flona de Roraima, que é a Floresta Nacional de Roraima, é uma unidade de conservação, ou seja, uma UC, federal, que se enquadra na categoria de uso sustentável. Isso porque ela concilia a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Em toda a sua extensão, existem diferentes características bióticas e abióticas, entre elas o clima. Então, o foco principal dessa questão é discutir o clima dentro de uma unidade de conservação, no caso aqui, a Floresta Nacional de Roraima. Então, antes da gente discutir a questão em si, vamos falar um pouquinho do que seria essa floresta nacional, como que ela se enquadra, qual é a importância dela. Então, primeiro, a gente precisa entender que a floresta nacional é algo que está dentro da Lei 9.985, que é de 18 de julho de 2000, que cria o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. A criação desse sistema é muito importante porque faz parte da política ambiental do país. É o primeiro momento em que se cria uma lei unificada com diretrizes para poder criar unidades de conservação, e elas são várias, cada uma com uma especificidade. Então, uma unidade de conservação seriam áreas delimitadas dentro das quais o uso ele é regulamentado por diversas diretrizes. Então, nós teríamos dois tipos de unidade de conservação prescritos dentro do SNUC. Uma é as unidades de proteção integral, ou seja, cujo uso e a entrada são mais restritos. E o segundo tipo, que são as unidades de uso sustentável. Nesse caso, se insere a Floresta Nacional, uma flona, né? Então, a flona, o principal objetivo dela é que ela tenha um uso sustentável dos recursos florestais que existem naquela região e, principalmente, também focar em pesquisas científicas para que se conheça melhor as potencialidades, as especificidades existentes da fauna e da flora naquela área, para que ela possa, obviamente, ter um uso sustentável. Então, a gente já entendeu que existe em Roraima uma floresta nacional e que ela está dentro do SNUC e sendo uma unidade de conservação. Então, a questão, retornando a ela quer que você compreenda o clima dentro da Floresta Nacional de Roraima. Então, aí a gente já parte para a pergunta em si da questão, né? Considerando a classificação climática de Köppen sobre o clima nessa porção do território de Roraima, é correto afirmar a ocorrência de clima? Ou seja, a questão quer que você diga qual é o tipo climático existente na Flona Roraima. Para você conseguir responder essa questão, primeiro você precisa saber onde está localizado dentro do estado de Roraima a Flona Roraima. Então, a gente pode ver aqui, essa é uma imagem do Google Earth, onde está localizada a Floresta Nacional de Roraima. Ela ocupa 2 municípios, ela está no Amajari e no Alto Alegre. Então, a gente já consegue perceber que ela está numa área ali de floresta, né? Ao lado ali do lavrado. Então, a gente já conseguiu localizar
mas agora eu preciso entender quais são os tipos climáticos que existem no estado de Roraima. E para isso, eu volto aqui de novo com a questão e trago um mapa do Brasil, porque, obviamente, em 2019 a questão era sobre o clima na Flona Roraima, mas pode ser que esse ano a pergunta seja um pouco mais completa, ou seja, sobre algum outro tipo climático existente no Brasil. Então, a gente observa no mapa que o estado de Roraima, ele basicamente, ele é constituído por dois tipos climáticos principais, que é o clima tropical úmido e o clima tropical monsônico. Aí, a gente consegue ir para as opções da questão, né? Que está justamente, vamos retomar aqui o que está perguntando, que é considerando a classificação climática de Köppen sobre o clima nessa porção do território de Roraima, é correto afirmar a ocorrência de que clima? E aí tem uma outra questão que a gente também precisa levar em consideração, porque os tipos climáticos, eles podem ser classificados de várias formas, levando em consideração vários fatores. Os principais deles são a altitude, a localização, né, da latitude em relação ao Equador, a presença de vegetação. Então, a classificação climática de Köppen, ela é uma das mais utilizadas no mundo. Ela considera principalmente 3 fatores, que é a questão da temperatura média, a questão da precipitação e a questão da cobertura vegetal. Então, aqui, como a gente está vendo aqui no mapa dos climas no Brasil, outra coisa importante sobre a classificação climática de Köppen é que ela se expressa através de 3 letras, né? A primeira letra são os grandes grupos climáticos, que são 5. A segunda letra é a questão da média de precipitação e a terceira letra leva em consideração a questão da temperatura. Então, é por isso que aqui nas opções, por exemplo, a gente tem na letra A, tropical, entre aspas, AS. Significa a letra A é o clima tropical, né? E S é a questão da estação com relação à chuva. Então, olhando o mapa do Brasil, como eu disse novamente, e os tipos climáticos que prevalecem no estado de Roraima, como eu disse, é o A que prevalece, que é o clima tropical, e 2 tipos aí relacionados à precipitação, que é o úmido, o AF, e o AM, que é o monsônico. Então, agora eu acho que a gente consegue responder. Se a gente voltar no slide anterior, a gente consegue ter uma noção espacial, mais ou menos, de onde está localizada a floresta de Roraima, que está ali mais na região central, no norte, mais em direção ao oeste. E aí, voltando aqui e fazendo uma relação com esse mapa do Brasil dos climas, a gente consegue responder a questão, que, na verdade, vamos lá, as opções. Tropical, AS, com estação seca de verão, com precipitação média do mês mais seco inferior a 60 milímetros, predominando no setor sul. Um tropical chuvoso tipo monção, que é o AM, onde ocorre precipitação excessiva durante alguns meses, com a ocorrência de 2 ou 3 meses de precipitação inferior a 60 milímetros, predominando no setor oeste, que é a menor parte. No C seria o equatorial úmido, o AF, com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e existência de estação seca definida, predominando no setor norte. E o tropical chuvoso, apresentando precipitação média do mês mais seco superior a 120 milímetros, com nítida estação seca e predominando no setor leste, que é a menor parte. E o tropical chuvoso tipo monção, com seca na maior parte dos meses, o que compensa a ocorrência de 2 ou 3 meses de precipitação inferior a 30 milímetros, predominando no setor central. Então, vocês observam também que é preciso ter um pouco de conhecimento do clima do estado como um todo, né? Que a gente tem um período chuvoso bem definido, né? E alguns meses com pouca chuva. Então, mais uma vez, retomando o mapa, a gente consegue observar que a opção correta seria o tropical chuvoso de tipo monção, que é o AM, como a gente vê nesse azul, que é o azul um pouco mais claro, que é o que predomina na porção centro-norte do estado de Roraima,
onde está localizada a Flona Roraima, que tem ocorre precipitação excessiva durante alguns meses, com a ocorrência de 2 ou 3 meses de precipitação abaixo de 60 milímetros. Portanto, letra B seria a opção correta dessa questão.